Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Na Fronteira do Conhecimento, segunda temporada. Você acredita se eu disser que num futuro não muito distante, os seus óculos podem ter a capacidade de medir níveis de glicose, álcool ou vitaminas presentes no seu sangue e que essas medidas poderão ser lidas em tempo real no seu computador ou celular? Muito bem, como se processa tudo isso? Simples, através de uma lágrima. Custa acreditar, não é? Pois isso já está sendo desenvolvido na Universidade da Califórnia, San Diego, Estados Unidos, um projeto que contou com a participação da pesquisadora do Instituto de Física de São Carlos, da USP, Laís Brazaca, que hoje é a nossa convidada para nos explicar esse impressionante trabalho. Muito obrigado, Laís, mais uma vez aqui no estúdio para tratarmos de uma pesquisa em que você colabora e obrigado por ter aceito este nosso convite de estarmos aqui para explicar este trabalho tão fenomenal, não é? Isto é tão fantástico, não é? As coisas evoluem assim, a tecnologia, não é? Sim, muito legal. Muito obrigado a vocês, Rui, de ter me convidado, né, para a gente mostrar um pouquinho desse trabalho, e é um prazer. Muito bem. Em primeiro lugar, você participou neste trabalho no decurso do seu doutorado de sanduíche, que foi feito entre julho de 2017 e abril de 2018, financiado pela FAPESP, e sob a coordenação do professor Joseph Wang. Uma linha de pesquisa que é totalmente diferente daquela que você vinha seguindo aqui no Instituto de Física de São Carlos, no grupo de nanomedicina e nanotoxicologia, aqui coordenado pelo professor Valtencir Zucaloto. Primeiro que tudo, antes de entrarmos propriamente na pesquisa que você ajudou a desenvolver, como é que foi isso? O que é que levou você a mudar de rumo assim tão de repente? Bom, Rui, então, essas duas linhas de pesquisa em que eu trabalhava, elas podem parecer muito distintas, mas na verdade elas se complementam. Então, durante meu mestrado, durante meu doutorado, né, que eu passei no grupo do professor Valtencir Zucaloto, eu trabalhava desenvolvendo sensores para diagnóstico médico. Então, para doenças de grande relevância, como por exemplo mal de Alzheimer, alguns tipos de câncer, e o diagnóstico preditivo de diabetes, por exemplo. Esses sensores, a estratégia que eu usava para desenvolver eles fazia com que eles necessitassem de mais ou menos uma gota grande de amostra e alguns mililitros de solução para a gente conseguir realizar a medida. E aí, quando eu fui para o laboratório do professor Wang, eu comecei a trabalhar com microfabricação. E o que é isso? Então, é construir microdispositivos que sejam capazes de manipular volumes muito pequenos, então da ordem de picolitros. O que é um picolitro? É mais ou menos 1 milhão de vezes menos do que eu precisava usar nas amostras anteriormente, né? Entendi. Então, esses dispositivos, eles podem parecer muito distantes dos sensores, mas o que a gente faz é integrar os dois. Então, usar essas plataformas junto com os sensores para que a gente possa fazer as medidas com menos amostra e também tornar esses dispositivos mais portáteis. Então, você consegue automatizar essa manipulação de fluidos nesses dispositivos e fazer com que os sensores desenvolvidos sejam mais acessíveis e mais portáteis. Então, é essa a ideia. Isso foi uma porta que se abriu para o seu próprio conhecimento, porque você nunca tinha trabalhado com esse pormenor, não é? Você juntou uma coisa. Qual foi a sensação que você teve de repente aparecer uma... E aliás, você ficou apaixonada, segundo o que eu sei, não é? Sim, como é que isso aconteceu? Como é que foi esse entusiasmo? Como é que foi essa descoberta de um novo mundo na sua área científica? Não, é muito legal, é muito importante, porque aí você consegue ter muito mais ideias, integrando, né, as duas coisas, você consegue pensar em dispositivos diferentes. Então é como realmente se abrisse uma porta e você tivesse toda uma frente de pesquisa nova para se inspirar. Para se inspirar. Como é que nasceu a ideia de você incorporar esta pesquisa na Universidade da Califórnia? Bom, Rui, essa pesquisa ela já estava meio encaminhada, né, para começar a acontecer lá na Universidade da Califórnia. Eu, na verdade, fui para lá para aprimorar um dispositivo que eu estava desenvolvendo aqui.
que é um dispositivo baseado em papel para o diagnóstico do mal de Alzheimer. Então fui para lá para melhorar esses dispositivos, exatamente com as técnicas de microfabricação deles. E aí eu acabei me envolvendo em outros projetos, que eram do laboratório lá do professor Wang, incluindo esse da lágrima. Então era uma iniciativa que já estava em andamento e eu entrei para ajudar. E há quanto tempo é que estavam a desenvolver? Vocês têm ideia de há quanto tempo é que eles já estavam desenvolvendo essas novas performances tecnológicas? Olha, a parte experimental do projeto eu peguei desde o começo, mas eu acredito que eles já tinham a ideia de desenvolver esse dispositivo já fazia alguns meses, alguma coisa assim. Estavam estruturando como isso poderia ser feito. Mas aí quando eu cheguei, estava começando a parte experimental e eu consegui participar do projeto inteiro. E deixa eu te perguntar, como é que foi você incorporar um grupo grande, né, de pesquisadores internacionais, pesquisadores de várias origens? Eu sei que você já tinha experiência internacional, mas parece que isto aqui tomou uma outra forma, houve uma maior responsabilidade sua. Pode-me contar um pouco como é que foi essa ligação? Claro. O grupo do professor Wang, ele é um pouco diferente mesmo. Ele é muito grande, então atualmente, se eu não me engano, tem cerca de 60 pesquisadores. É muita gente. É muita gente. E apesar do grupo se localizar, então, na Universidade da Califórnia, em San Diego, tem muito pouco americano. Então, tem pesquisador de todo lugar que você imaginar. Menos dos Estados Unidos. Menos dos Estados Unidos. Tem, acho que 2 ou 3 dos Estados Unidos. Mas tem muita gente da Ásia, da Europa e vários da América, né, em geral. Inclusive, tinha alguns brasileiros. É isso que eu ia perguntar. Quando nós conversámos antes de virmos aqui para o programa, sei que o grupo do professor Wang tem vários brasileiros, não era só você, não. Você é que é... E, aliás, tem uma cientista brasileira que é a primeira autora do artigo científico que foi escrito para este desenvolvimento. Como é que foi essa relação e no que é que isso auxiliou você no seu trabalho? A relação entre os brasileiros, todo mundo... deve ser legal, não é? Então, ao mesmo tempo que ter pessoas de diferentes nacionalidades é bastante importante, porque você consegue incorporar diferentes características, né, da pesquisa de vários lugares. É muito legal também ter pessoas próximas à casa, né? São pessoas com que eu não tive problema nenhum para me relacionar, né? Então a Juliane, né, que é a primeira Juliane Sempionato, que é a primeira autora dessa pesquisa. A gente se deu muito bem, né? Eu não sei se foi porque a gente é brasileira, mas ela é uma pesquisadora fantástica e foi muito legal trabalhar com ela. A gente se deu muito bem, tanto dentro quanto fora do laboratório. Ela também é da USP, né? Ela se formou na USP, na graduação, no Instituto de Química aqui de São Carlos. Aqui de São Carlos. Sim. Que legal. Vamos então agora saber que trabalho foi esse e como é que ele foi feito. Laís, como é que funciona tudo isso? Explica como é que você colabora nesta pesquisa fantástica, como é que se desenrolou todo o trabalho? Bom, então, a gente desenvolveu um dispositivo microfluídico, que a gente chama, para fazer essa análise de diversos analitos em lágrima. A plataforma que a gente desenvolveu, ela pode ser ampliada para diversos outros analitos. Mas a gente mostrou o funcionamento dela para 3, principalmente, que são a glicose, o álcool e... O álcool no sangue e as vitaminas. 3 tipos de vitaminas. 3 tipos de vitaminas eu quero, você lembra? Nossa, Rui, eu não vou lembrar. Não vai lembrar, mas... Eu acho que tem a B3, mas eu não vou lembrar todas, não. Certo. Mas está tudo bem descrito ali no artigo. No artigo. Então, para medir todos eles, a gente usou a lágrima. Mas, como a lágrima ela entra numa forma de equilíbrio com o sangue, alguns dos analitos, né, eles têm a mesma concentração, não a mesma concentração, mas uma concentração proporcional na lágrima ao que se apresenta no sangue. Então, a gente consegue usar esse fluido mais simples,
que não tem então tantas proteínas, que não vai dificultar tanto essa determinação desses dispositivos, para fazer essa análise. Entendi. Então é isso. Também é um fluido de muito fácil coleta, claro, que a própria pessoa, né, pode fazer, não tem problema nenhum. E foi por isso que surgiu a ideia de desenvolver esse dispositivo. Portanto, é um dispositivo que está instalado nos óculos. Isso. E você provoca a lágrima, não é? Você passa uma espécie de um batonzinho que faz a reação, faz a lágrima cair. Eu proponho que a Laís nos mostre a foto feita lá na Universidade da Califórnia, em que nos mostra exatamente, temos aqui a imagem. Laís, explica-me essa imagem, por favor. Bom, então aí a gente tem o nosso dispositivo, né, integrado ali ao óculos, no pad do óculos. Na parte da esquerda, a gente consegue ver uma plaquinha, né, de circuito que vai então transmitir em tempo real as informações que são capturadas por esse sensor para um computador ou para o celular, por exemplo. E esse dispositivo que está aí no pad do óculos é o nosso sensor. Então esse caninho que está saindo para fora, ele é como se fosse um canal para coletar as lágrimas. Então ele é posicionado exatamente onde, em geral, né, na maioria das pessoas, a lágrima vai rolar e vai passar pela pontinha dele. Quando a lágrima passar, ela vai entrar e vai molhar esses... ela vai preencher. Né? Aquele azulzinho que você vê ali, o que é? Aquele azulzinho é um isolante. Ali perto deles, essas 3 trilhas, 2 pretas e uma prata, eles são os eletrodos. Entendi. Então, esses eletrodos eles estão numa câmara que vai ser preenchida com essa lágrima. E aí, quando a câmara é preenchida, a medida começa a ser realizada. Então, aquele dispositivozinho que está na haste é o que faz o contacto para você ter a leitura do resultado, digamos assim, do contacto da lágrima, é exatamente isso? Muito bem. Como é que surge esta ideia do óculos? E da lágrima? Porquê? Exatamente por ela ser um fluido muito menos complexo do que o sangue. Então, quando você usa o sangue, por exemplo, para fazer alguma medida num sensor, você tem uma série de problemas que vêm com o fato dele ser um fluido muito complexo. Então, você tem uma série de efeitos. Por exemplo, você tem inúmeras proteínas. Então, elas podem, por exemplo, se ligar ao sensor e dar um sinal, como se fosse um falso positivo. Isso. Então, é muito mais difícil você trabalhar com um fluido complexo. Além disso, a lágrima, além dela apresentar diversos analíticos que são de interesse, e ela ser de fácil obtenção, então a pessoa mesmo pode fazer a retirada da lágrima. Né? Ela pode controlar aquilo que ela quer medir, por exemplo, glicose. Sim, né? Sim. No nosso sensor, a gente então conseguia medir glicose, álcool e vitaminas. Mas aí você vai escolher o que você quer medir e colocar ali no apoio, né, do óculos o sensor que está relacionado a essa medida. Então você tem um sensor para medir glicose, um para medir álcool e um para medir vitamina. E aí você pode escolher, colocar, você mesmo provocar a lágrima e ver os resultados no seu computador ou no seu celular. Isso é muito legal. E você disse que são 3 exemplos, não é? Glicose, o açúcar, o álcool no sangue e as vitaminas. Imaginemos que outros componentes podem ser detectados, por exemplo. Olha, tem muitos componentes de interesse na lágrima. Tem vários trabalhos, né, que fazem essa detecção, mas eu não vou lembrar nenhum de cara para te falar, mas tem muita coisa. Olha, vamos então agora assistir a um pequeno vídeo feito pela Universidade da Califórnia sobre esta pesquisa. Eu gostaria que você comentasse o passo a passo do que vai ser mostrado neste filme. Vamos lá. Bom, então, a Juliane ela vai estar
usando, né, essa é a primeira autora do nosso artigo, ela está usando o nosso dispositivo e ela está mostrando, né, está fazendo o bafômetro, mostrando então que ela não bebeu nada. Então, ela está estimulando agora a lágrima, ela passou um bastão de mentol e estimulando a lágrima, a gente vai ver que quando ela for capturada pelo sensor, ali no computador do fundo, a gente consegue ver que ele vai gerar um sinal. Então, antes a gente tinha uma linha base, que é aquela linha azul, lá bem em cima, né, da tela, e aí quando a lágrima foi capturada, a gente vê que esse sinal teve uma grande caída ali. E aí agora ele vai estabilizar para um valor, e a diferença, então, entre esse valor em que ele estabilizou e a linha base vai dar a concentração do analito que a gente está procurando. Depois que a corrente estabilizou, ela seca o sensor e a gente vai ver que, pelo sensor estar seco, o sinal ele vai voltar ali para a linha base, que é essa linha azul bem em cima ali do software. Então a gente consegue ver que a diferença entre a linha base e o sinal estabilizado foi de 0,4 microampere. Então ela agora está ingerindo álcool, né? Ingerindo bebida alcoólica. 30 minutos depois fez aí o teste do bafômetro. E vale a pena dizer que este vídeo está com a linha de tempo acelerada, exatamente para podermos ver mais rapidamente toda a reação. Exatamente. Ela estimula a lágrima agora, não é? Isso. Está estimulando a lágrima novamente, agora depois de ter bebido. E aí, novamente, a gente vê, quando a lágrima encosta no sensor, a gente vê uma grande caída nesse sinal, né, que vai se estabilizar por um valor. E a diferença entre esse valor de corrente estabilizada. E este sinal que vai aparecer no teu, que vai aparecer para você ler no seu computador ou no seu celular, não é? Isso. E agora, então, secando o sensor, a gente vai ver que ele vai voltar para a linha base. Interessante. Vejam bem como é que ele faz a leitura rápida, hein? Em 2 minutos e 10. Isso. 2 minutos e 10 é o tempo de secagem. É o tempo de secar, isso. A medida inteira dura menos de 10 minutos. Muito bem. Tivemos aqui, então, uma rápida panorâmica de como é que funciona este óculos que captura a lágrima e que, através desse processo, é incrível, estas coisas, eu adoro isto, e que, através desse processo, nós podemos ter, então, os índices que nós escolhemos, né? Ou glicemia, ou o álcool, ou as vitaminas. O grupo de pesquisa com o qual você trabalhou deixou esse trabalho praticamente aberto. Eles não fecharam o trabalho, deixaram o trabalho aberto para que outros pesquisadores possam continuar o mesmo, abrindo assim outras frentes de trabalho. Laís, eu sei que você vai me dizer assim, não sei ao certo, mas é assim, eu vou perguntar que frentes é que podem ser essas, ou seja, o que é que se pode esperar no futuro com este trabalho? Então, Rui, eu acredito que principalmente ampliar a quantidade de analitos que esse dispositivo pode detectar. Então, identificar outros analitos de interesse na lágrima e ampliar a quantidade de substâncias que ele vai identificar. Talvez juntar a identificação de diversas substâncias num único dispositivo. Essa é outra frente legal, interessante. Né? E eu acredito que vão principalmente nessas duas. E talvez deixar o dispositivo mais robusto, por exemplo, para comercialização. Entendi. Que não se pensa ainda em comercialização. Segundo o que eu sei, eles ainda estão muito céticos em relação a isso. Né? Inicialmente ainda não conversamos sobre a comercialização, mas é uma coisa que pode acontecer no futuro. Você pretende voltar para a Califórnia para continuar esse trabalho? É um ótimo laboratório, né? E quem sabe eu volto para lá para continuar. Eu estou fazendo, estou colocando este desafio, estou espicaçando você, porque você passou do Instituto de Física de São Carlos, da USP, para o Instituto de Química de São Carlos também, sob a orientação do professor Emanuel Carrilho. Qual vai ser a sua linha de pesquisa e como é que vai ser o seu futuro?
Bom, então agora eu estou trabalhando exatamente na junção ainda, né, de biosensores com microfabricação. A gente está usando uma técnica que é chamada de C4D para estudar o desenvolvimento, para estudar o potencial dessa técnica para o desenvolvimento de biosensores. E aí o interessante é que essa plataforma ela pode gerar dispositivos de custo mais baixo e que sejam extremamente simples para fazer medida. Então a gente está tentando criar aí uma nova estratégia, né, para os biosensores. Tem alguns alunos que trabalharam com ele anteriormente, como o Wendel e o Renato, eles já mostraram o potencial disso. E aí a minha ideia é aperfeiçoar o que eles já começaram. Muito bem, aquilo que nós vimos no vídeo, lembram daquele dispositivo vizinho azulzinho que aparecia no óculos? Vamos ver ele agora ao vivo e a cores, comentado pela Laís, que vai nos explicar então o processo. Eu peço à nossa produção então que aí está, este é o dispositivo. Exatamente. Então vamos lá ver. Bom, então aqui esse dispositivo ele está colocado no apoio do óculos, né? Essa parte de trás que é meio transparente é o apoio. E aí aqui a gente vai ter, tá dando para ver, né? Meio brilhante aqui é a membrana, né? Que compõe o dispositivo. Essa primeira parte é o caninho por onde a lágrima vai ser coletada. Então a lágrima vai cair nessa direção, ela vai passar por aqui e ela vai ser coletada por esse caninho. Ela vai então seguir esse caminho e vai preencher essa câmara, que é um pouco maior, né? E essa câmara ela contém esse eletrodo, são 3 eletrodos na verdade, né? E quando a lágrima encostar neles, a gente vai ver aquela caída de sinal no nosso computador. E em seguida, depois dela preencher preencher essa câmara e ser feita a medida, ela vai sair, né, por esse papel, ela vai sendo puxada dessa câmara para que esse dispositivo possa ser usado novamente. Então a gente consegue usar, fazer um monitoramento com um único dispositivo de glicose, de álcool, pelo dia inteiro. Entendi. Então, você não precisa... Aquele papel vai absorvendo, né? Absorve a lágrima. E aqueles 3, eu peço à produção para mais uma vez, muito obrigado. É esses 3 coisinhos, isso aí? Eles são as conexões que a gente faz entre os eletrodos e o aparelho. Então, aquela plaquinha verde que estava no óculos, isso. No óculos. Então, vai fazer o contacto com aqueles 3 conectores, é isso? Exatamente. Daqui desses 3 saem fios que vão se conectar àquela plaquinha para transmitir o sinal. Que é o que faz a transmissão do sinal. Exatamente. Muito bem. Laís, bem, espero que os espectadores tenham ficado tão impressionados quanto eu sobre esta pesquisa na qual a Laís participou e deu o seu melhor, juntamente com os colegas da Universidade de Califórnia, San Diego. Basta-me aqui agradecer à Laís o facto de ter aceito o nosso convite para estar aqui, para ter explicado tão bem esta nova pesquisa. Muito obrigado, Laís. Que é isso, Rui. Muito obrigada de novo pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer. Até à próxima, a gente vai se encontrar mais vezes. Muito obrigado, Laís. Até. Muito bem, o programa de hoje fica por aqui, restando agradecer à pesquisadora Laís Brazaca por sua presença nos nossos estúdios e pelo extraordinário trabalho que trouxe até nós para conhecimento público. Brás José Muniz, Anderson Muniz e Marcelo Firmino constituíram a equipe de produção que levou até você este programa. Próxima semana estaremos de volta com mais um tema. De São Carlos, Rui Sintra. Tchau.